muitas vezes, como teve o Santos no ano passado, se vê numa dificuldade maior. Como que vocês têm trabalhado internamente para tentar escapar dessa zona de rebaixamento? O que precisa mudar no Corinthians? A gente precisa ganhar os jogos, essa que é a verdade. Acho que é, internamente a gente conversa, a gente trabalha, a gente analisa os adversários, a gente faz tudo que está no nosso alcance para poder estar chegando e vencendo os jogos. Porém, nem sempre as coisas funcionam como a gente imagina. É, hoje a gente, né, acho que até chegou perto, obviamente, poderia ter pelo menos talvez empatado o jogo, porém não foi possível. Mas a gente vem fazendo tudo que a gente pode, que está no nosso alcance para poder conseguir as vitórias, para poder embalar e sair dessa situação no Campeonato Brasileiro. Está sendo difícil, né? A gente não pode negar isso, porém, apesar de talvez para muita gente ser difícil e também para a gente, mas a gente tem que ter paciência para saber lidar com a situação, para poder estar vencendo jogos, tentar embalar duas, três vitórias seguidas para ficar numa situação mais confortável. Não está fácil, mas a gente acredita muito que é possível, que a gente vai conseguir. Cabe a gente, mais uma vez, ter paciência e nos próximos jogos, com urgência, a gente conseguir os 3 pontos. André, por relação ao cartão que você tomou, o que aconteceu ali na discussão? Como é que foi ali? Eu acho que é uma situação muito difícil de falar. Eu não concordo com essa situação de só o capitão poder falar com o juiz. Eu acho que é meio contraprodutivo. Claro que eu sei que de modo geral a pressão às vezes no árbitro é exagerada, né? Acho que muitos jogadores chegam em cima e conversam, mas não poder falar eu acho que é meio exagerado, sinceramente. Eu fui conversando, lógico, que talvez a minha forma como fui falar com o Bandeirinha, talvez ele tenha considerado agressivo, o que eu não acho que foi, porque é uma questão, futebol também é emoção, se a gente não puder se exaltar um pouco, eu acho que também é meio difícil. Porém, sinceramente eu não entendi, como falei com o Daronco, assim, não vou nem contestar a arbitragem de modo geral, não posso falar nada a respeito, mas desse lance em si, eu acho que foi desnecessário na minha opinião, mas paciência esperar que não tome um cartão desse mais. André, hoje a gente teve 2 pênaltis de cada jogador, primeiro o Romero, depois o Garro. Como funciona essa questão para escolher o batedor? É da comissão técnica, vai ali da conversa mesmo entre os jogadores, você mesmo bate pênalti, já bateu bem. Como que funciona essa questão exclusivamente em relação a bater o pênalti? Normalmente já é falado, acho que antes dos jogos, tem uma folha, né, de bola parada, onde já tem os batedores, mas a gente tem muitos batedores bons. O Romero já provou muitas vezes a capacidade dele de fazer gols, tanto de pênalti quanto de outras formas. Hoje acabou falhando, mas faz parte. A gente é um time onde um erra todo mundo. Depois o Garro assumiu e bateu e fez, e tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que pontuar que isso faz parte do jogo, só erra quem bate, essa que é a verdade. O Romero é um cara que assume muita responsabilidade dentro do time. Hoje foi infeliz, mas é um cara que nos ajuda muito e tenho certeza que vai seguir nos ajudando muito. André, o Ramon falou na coletiva que o Corinthians não conseguiu ser tão intenso e não é o espírito que ele quer para o restante do campeonato. A sequência de jogos, o calendário e tantos jogos importantes, fisicamente o time, tem muitos jogadores que vieram da Europa que não tem esse ritmo de jogo que tem o futebol brasileiro, né? Tá falando de mim especificamente ou tá falando? Não, porque tem outros jogadores também. O Hugo também passou e falou aqui que jogou no Portugal 29 partidas, ele vai terminar o ano com o método do Hector também. Não, mas no meu caso específico, como eu falei para eles, eu acho que para mim tá sendo ainda uma temporada normal, porque essa parte do meio do ano até o final do ano, lá com jogos ou de Champions League ou de Liga Europa, a gente tinha o mesmo calendário, um calendário super corrido também, então nesse sentido está sendo bem parecido. Mas de forma geral, claro que conforme vai passando vai fadigando, vai cansando, né? Mas eu acho que, sei lá, não sei quanto, muitos times no Brasil têm essa mesma rotina, então isso não é desculpa, até porque a gente tem um elenco qualificado, como tem o Félix e o Kaká, que foi suspenso hoje, jogou eu, Gustavo Henrique, Caetano, então a gente tem um elenco que é muito qualificado, na minha opinião, que se tem condições de ter a intensidade necessária. Eu acho que foi muito uma questão muito mais de falta de encaixe ali na pressão do que
propriamente uma falta de intensidade. Então, eu acho que, tanto que no segundo tempo a gente fez isso muito bem, eu acho, encaixou melhor, eu acho, a marcação, a gente conseguiu criar mais chances, então eu não vejo que foi uma fadiga que atrapalhou isso aí, não. André, eu queria, falando da Europa, né, eu queria que você falasse um pouco como foram esses primeiros dias do Memphis Depay ali no CT. O Ramon já antecipou que ele pode ter condição de jogo contra o Atlético Goianiense, né? Então, se a gente olha para frente, o Corinthians vai ter um reforço muito importante ali no sábado, né? Como que tá sendo esse primeiro contato aí com ele? Isso é normal, como todos os outros os atletas. A diferença é que, obviamente, ele vai precisar de uns dias para entrar em forma, porque ele estava de férias, né? E a formação muito parecida com a minha quando eu cheguei, então ele vai precisar de alguns dias. Porém, a gente fez um treino com a gente, um cara que tá muito ciente da situação, tá feliz de estar aqui, dá para ver, tá se enturmando muito bem. E a gente está fazendo o possível para que ele se sinta à vontade, né? Aqui no Brasil como um todo, mas no clube. E esperamos, obviamente, que ele esteja em forma o quanto antes para poder estar ajudando a gente.